Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma suma para tentar fechar esse apanhado crítico, né, da teoria geral. Fui até o ponto de expressar que era necessário, foi necessário condicionar a ação. E como eu disse, ninguém aparentemente tratou disso tão bem como o Liebman. O Liebman foi o articulador, é essa matéria, de uma certa forma, que leva ele para Milão, né? E claro, a respeitabilidade que ele tinha, tudo mais. Ele mostra que as hipóteses que vinham discutindo eram procedentes, ele aponta na direção da estrutura abstrata, mostrando que não precisava ter razão para se poder ter ação, mas insiste no fato de que a ação deveria ser conexa a um caso concreto. Isso parece inarredável. Ou seja, não faz muito sentido que você pense, eu quando aciono devo mostrar que tenho razão. Na verdade, isso é preciso tirar. Mas cá entre nós, não tem como você imaginar, né? Não tem como você vai imaginar, quem aciona completamente descolado de um caso concreto. Ele diz, olha, nós estamos aqui nesse meio, não é? Se você é abstrato, mas tem que ter um caso concreto. Então, é necessário mirar no caso concreto. Então, ele vai insistir justo nessa hipótese de que ela seja conexa a um caso concreto. E, portanto, o caso concreto, ou seja, lá aquilo que determina o nascimento da lírica, lá na esfera material, aquele caso concreto é que baliza a construção das condições da ação. Todo mundo sabe essa história, eu não vou repetir aqui, mas sabe que ele avança na prolusão torinese, aquela de 49, e depois isso vem para o espaço saneador, isso vem para o manual, até que depois, na terceira edição do manual, ele muda, tira uma das condições da ação, mas a base é isso que está aí na tela, não é? Invoca a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade de causa. Esses que são os fundamentos, e começa com essa hipótese que está aí, quer dizer, ele diz a possibilidade jurídica, e dentro da possibilidade para o juiz, na ordem jurídica, a qual pertence de pronunciar uma espécie de decisão pedida pelo autor. Não é? Então é como ele faz, como ele alinhava a situação, quer dizer, uma previsão na lei de que possa o juiz fundar aquilo que vai responder. Mas isso, veja, tem uma lógica em face da conexão que tem um caso concreto, quer dizer, tem que ter lá um caso concreto, e esse caso concreto está expresso na hora de estruturar tudo que você vai ter, veja como é lógico, né? A grande questão das condições da ação está ligada justo ao fato de uma logicidade que ela tem. Pois, volta aí de novo a questão do interesse de agir. Do interesse de agir, que ele demarca da forma como está aí, né? O interesse processual, o interesse de agir, que existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento do seu pedido para obter, por fim, a satisfação do interesse material, foi insatisfeito pela atitude de outra pessoa, pois
do interesse de segundo grau, porque consiste no interesse de propor o pedido tal como foi proposto para a tutela do interesse que encontrou existência em outra pessoa, ou que pelo menos está ameaçado de encontrar resistência. Aqui tem uma implicação, uma explicação que vai para além da explicação da prolusão. Por último, a legitimação, a legitimidade ad causa é a pertinência subjetiva da lide nas pessoas do autor e do réu, isto é, reconhecimento do autor e do réu por parte da ordem jurídica, como sendo as pessoas facultadas respectivamente a pedir e a contestar a providência que é objeto da demanda. Então, isso vai dar base, foi que deu a base ao nosso Código de Processo Civil, de 73, com o qual trabalhamos até há pouco, e que foi objeto de muita discussão, muita crítica, muita conversa, enfim. Tinha todo um aparato, toda uma coerência, não é? Todo um aparato, toda uma coerência, porque o artigo 243, era 243, né? Se estruturava nessa base. Nossa doutrina, depois que isso veio, a nossa doutrina, vejo que ele usa como exemplo o Código Brasileiro, a nossa doutrina começa a trabalhar essas informações, e logo percebe que, independentemente do que estava dito aí, uma coisa é você propor alguma coisa, dizer alguma coisa, meter na lei, outra coisa é trabalhar com isso numa miríade de casos que aparece. E aí, logo fica evidente que a possibilidade jurídica tromba com essa hipótese legal, que mais do que evidente que é preciso tomar pelo negativo, quer dizer, você tem possibilidade jurídica sempre que não houver impedimento. Quando houver impedimento, essa foi a hipótese, foi por aí que a doutrina começou, por aí que a doutrina brasileira começou a pautar e a solapar a base, e com isso a possibilidade jurídica acabou ganhando um conceito negativo justo nessa determinação. Quer dizer, se houver impedimento, se houver uma proibição legal, você não tem possibilidade jurídica. Mas se não houver impedimento, é possível se acionar. Os exemplos que tinham foram saindo, e por isso que ele muda de posição para tirar essa condição da ação e trabalhar tudo em face do interesse de agir. Isso é um negócio importante, na verdade, né? Muito importante. No processo civil, essa discussão, que melhor do que ninguém, o professor Muniz Aragão trabalhou aquele famoso, aquela coleção da forense, na qual o Galeno Lacerda está, enfim, Barbosa Moreira, que foi um balizador das condições da ação, porque o Egas lá enquadra a coisa de uma maneira tal, enfim, com o rigor técnico que ele tinha. Mas uma coisa ficou consolidada, não dá nem para entender muito nisso, porque aqui tem muito pano para manga. Uma coisa ficou consolidada, o fato de que a possibilidade jurídica de pedido é um conceito negativo. Então tem proibição, é possível. Percebam, é possível acionar, mas mais do que acionar, como eu disse há pouco, é possível ter a tutela jurisdicional para a ação. Tá certo? O processo depois vai discutir, porque tem várias as hipóteses que não dá aqui, várias as hipóteses onde isso configura ou isso estabelece uma base para tratar negativamente. Então, chegou a um ponto que ninguém tinha mais dúvida disso, como ninguém tem mais, digamos assim, dúvida a respeito disso. No interesse, agora mais do que nunca mais alargado, mas no interesse, a situação muda, porque o que sucede? Sucede que mesmo que você pretenda estabelecer bases aqui, diante da estrutura material, mesmo que você possa estabelecer bases aqui, dentro da estrutura material, não necessariamente o juiz deva reconhecer que você tem ação. Né? Por isso que se alastra o conceito dele, alastra desse modo, né, a partir daí. Por que isso? Porque é preciso ter interesse na direção de ter necessidade. Você lembra que eu conceituei antes interesse como necessidade que liga o homem ao objeto, etc. e tal? Veja como volta à tona na subjetividade, né?
ter necessidade. Isso pareceria uma coisa elementar. Parece elementar. Se você se põe em lide, de fato que tem resistência da pretensão, se você quer cobrar, tem que ir para o juiz. Então você tem necessidade. Uma coisa, cá entre nós, é uma coisa meio absurda. Desde que você, percebam, como tinha conexão à possibilidade jurídica, desde que você esteja de fato em lide. Não é esse o problema, né? Você pode invocar, por que eu estou falando disso? Porque você pode invocar a tutela jurisdicional em razão de alguma coisa que potencialmente você se coloca como tal. Né? Eu me lembro, teve uma época que foi assim, uma dupla dessa sertaneja que nós temos aí, que eu não sei quem era, Estãozinho Chororó da vida, não sei quem era, foi fazendo show não sei aonde, e uma fã partiu para cima dos caras e cortou o cabelo de um deles. Aí uma outra fã, se sentindo prejudicada, ele dá risada, mas é verdade, demanda pedindo indenização. E aí o juiz, se quer cobrar a indenização, tem que demandar, veja, a necessidade está aí. Né? Veja o juiz, olha como a situação é, não é? Evidente que o juiz é obrigado a fazer o quê? Olhar para o negócio, se dá risada também, se dá risada para tirar. Como justifica a coisa, não é? Como justifica a coisa? Então, de uma certa forma foi necessário ampliar isso, mas nunca se tirou fora a questão da necessidade, porque é a necessidade que responde por um interesse. Claro que se alarga para o proveito, como a Barbosa Moreira mostrou bem, né? Se alarga para o proveito, porque você tem que ter proveito. Quer dizer, você não tem, exemplo clássico disso, né? Você não tem como exigir que o pianista execute recital que ele ia dar, se desde logo fica demonstrado que ele perdeu as mãos. Você tem necessidade, não tem nenhum proveito o juiz mandar ele fazer. Desde antes você verifica isso. Então essa coisa se foi modulando desse jeito, da mesma maneira que ligado ao interesse vem a própria legitimidade para a causa. Coloca, vendo que não é a de processo, mas é processual como diz aí, não é? Porque é justo ela que coloca aí os contendores e eventuais substitutos, porque aí vem toda a trama da substituição processual na base lá da escritura deles. Bueno, é a prolusão, podemos tocar com a prolusão, podia tocar com tudo isso. A mim interessa só uma coisa nesse emaranhado aí, que é de fato muito importante, mesmo muito importante, que é sacaram, né? Não deu pouca dúvida. Então, ainda que você diga que depois que ele suprimiu a possibilidade jurídica, já não é mais a possibilidade jurídica, tem que trabalhar sempre com a razão do interesse, por aí que as coisas se discutem, etc e tal. Interesse e legitimidade, isso está ligado à subjetividade, ao próprio interesse, à necessidade, etc. Mas a base ou tem essa estrutura, não é? E ninguém duvidava de que o artigo que tratava disso, que eu acho que é 249, não me lembro qual é o artigo, Código de 73, que tratava, mas tinha um artigo que falava exatamente disso, das condições da ação. Portanto, tratava com possibilidade jurídica, nesse sentido negativo, do interesse de agir com necessidade e a própria legitimidade, dado por aqueles que estivessem lá e se legitimariam para, digamos assim, poder trabalhar como quem aciona e aquele contra o qual se vai pedir face da ação que se vai dar. Por que eu estou me referindo a esse ponto? Porque, percebo isto, no processo penal chega a ser uma barbaridade. Essa é a questão de como
sempre que se tentou operacionalizar uma teoria geral e pega um ponto como esse, que é um ponto nodal, porque isto é um ponto chave da estrutura da ação. O estudo da ação, que é extremamente relevante, a história, Vichai Muta, sabe? A ação emanente lá da estrutura humana, enfim, toda a base, sabe? Gesto, Celso, tudo isso é muito importante, mas na prática, no dia a dia, os procuradores, os advogados, os defensores, com o que você lida quando você lida com a ação? Com o que você lida? Evidentemente você lida com o condicionamento, essa coisa newmaniana de tê-la como conexa a um caso concreto. Então, é sempre disso que se trata, da formulação da estrutura que se tem. Ou seja, as condições da ação. Então, se você diz, bom, isso é alguma coisa de uma base de uma teoria geral que deve servir para tudo, a pergunta logo que fica é, bom, se você conceitua as condições da ação desse modo, passei rapidamente, como aparece isso no processo penal? Como apareceria isso no processo penal? Bom, a possibilidade jurídica do pedido é um conceito negativo. Bom, mas peraí, Zé. No processo penal, o conceito não pode ser negativo. Não é quando a lei não proíbe. É só para os casos específicos em que a lei estabelece. Quer dizer, é o próprio padrão penal. Não é quando a lei proíbe, é quando a lei exige. E de consequência, ora, está isso ligado diretamente àquilo que é tipificado como um crime. Porque a acusação é sempre pautada em função daquilo, a imputação é sempre pautada em função daquilo que está tipificado como crime. Por isso que diz, e assim agindo, fulano de tal, né, aparentemente praticou o crime do artigo 121 do Código Penal, o que justifica é justo aquilo que você estabelece na relação do fato com o tipo, ou seja, de uma tipicidade que o juiz não adianta naturalmente sobre ela, mas trabalha sempre em função dessa aparência, quer dizer, o juiz vai verificar se aquilo que está narrado tem relação com aquilo que está tipificado. Portanto, a condição é eminentemente positiva, ainda que ela seja trabalhada e deva ser trabalhada na sua aparência. Estão escutando, né? Sua aparência. Por isso, a condicionante aqui é uma tipicidade aparente. E isso é de mais relevante. Por que é de mais relevante? Porque quando você trabalha com ela, ela exclui imediatamente tudo aquilo que não se adapta. E tem uma relevância extremamente grande para poder, digamos, balizar as formas como se trabalha no dia a dia, a controlar aquilo que está fazendo em termos de ação, seja em fase da denúncia, seja em fase da queixa. Quer dizer, quando o juiz manda você ver o troço, quando você vê a denúncia, você vai analisar o que, se não isso que está lá. Isso parece duvidoso, e é isso que se faz, essa análise de aparência de tipicidade. Mas sempre tem um sentido positivo. Logo, o discurso de possibilidade jurídica do pedido aqui está e deve estar banido. Por outro lado, vejam, por onde eu andava, quando eu queria estudar isso com a questão vital da base da estrutura do processo, o interesse de agir, trabalhando sempre a questão do conceito como está aí, não é? O interesse de agir, ainda que se pudesse imaginar alguma coisa pelo proveito, desde o ponto de vista da necessidade, é quase uma excrescência para pensar em termos de processo penal. Por que eu estou falando disso? Porque antes, veja, no processo penal, está umbilicamente ligada no crime nulla pena sine prévia légio, nulla pena sine judicia. O que significa dizer o quê? Se quiser punir, tem que ser através do juiz. Quer punir, tem que ser através do juiz. Quer punir, tem que ser através do processo.
Então é, por definição, entre aspas, assim, que a ação se coloca como requisito absolutamente necessário para acionar, porque se você quiser punir, só através do juiz, é só acionando que você vai conseguir ter reconhecido a ação, processado o caso penal e eventualmente punir. Então vai chovendo uma olhada, dizer que precisa de interesse de agir. Não, por quê? Interesse de agir tem sempre aquele que quer punir, porque ele sempre tem essa necessidade. Justo o que ele não pode fazer é punir fora. Crime é punir fora. Ah, fazer um acordo, você dorme lá no quarto com o sapato, o tênis do meu irmão, que joga basquete. Ou seja, não tem como você pensar numa pena para ser cumprida fora, acertada, etc. Então, vejam os acertos que posso fazer mesmo em termos de estrutura da base privada, dos crimes privados ou particulares, mesmo que você possa pensar, perceba, é sempre as estruturas negativas. Você pode pensar em estruturas que, seria imaginável pensar em estruturas que retirasse a possibilidade de processar e, de consequência, não permitir que o juiz pudesse condenar alguém. Mas, para condenar, acerto não tem, porque a condenação, estão escutando, né? A condenação é necessariamente pelo juiz, depois do processo. Processo, juiz. Isso está colocado na base constitucional como garantia. Não estamos falando coisa nova, estamos colocando a coisa no seu devido lugar. Então o conceito de interesse de agir é um conceito que se esvai. E vejam, pela segunda vez, na segunda condição, já ela elimina a possibilidade de se pensar a ação no processo penal, mas você pensa no processo civil. A ação. É o que eu disse há pouco, quando eu falei da ação, né? O atuto da ação, para poder dizer que isso não serve para nós. Mas uma das bases está aí, porque é da essência da discussão sobre ela, a importância que ela tem, etc. e tal, a procedência, analisá-la pelas condições, porque é a cara com a qual ela aparece, mano. Esse que é o X da questão. Não é? E depois a questão da legitimidade, porque a legitimidade, salvo que você pudesse imaginar, e de fato que era o que se fazia, a questão da legitimidade, da substituição, etc. e tal, agora você teria regras para substituição. Evidentemente teria que ter regras para substituição. O problema é que nós temos uma estrutura legal que na prática, feita sem isso ser pensado, estabelecia um padrão que não calha, vamos dizer assim. Não calha. Por quê? Porque é o legislador que estabelece assim, esse crime é um crime público, a ação é pública. Incondicionada ou condicionada. Esse é o tratamento que o legislador deu. Claro que sem saber por época de ação, de condição da ação, você até fala nisso. Mas o tratamento era esse. O dilema, velho, é que tem crime público que a ação é privada. Porra, aí a vaca vai toda pro brejo. Aí você tem que obrigado a... Veja como é difícil. Você é obrigado a reconhecer que é o legislador que diz quem é o legitimado. Mas veja, isso... Veja, vocês viram o que eu disse, né? Seguindo o que eu venda, o livro não vai na esteira. Cara, é um troço genial, porque eles pensam... Veja como os caras do processo civil pensam eles para eles. Como eles pensam bem, né? Como eles são hábeis. Esse troço você tem que reconhecer, os caras são fortes. Mas eles pensam para eles, velho. Aí que tá. Generendo somos nós. Isso que é o X da questão. Os coitados somos nós. Nós é que temos que correr atrás. Eles pensam para eles. O dilema todo é que como eles pensam para eles, lá pelas tantas o cara diz, vamos dar uma mão para os primos pobres lá, né? Vamos dar uma mão para o primo pobre. Então, tem uma passagem do Jaeger, eu disse lá, o velho catedrático de Milão, uma passagem do Jaeger que ele diz, nós precisamos aqui ajudar os nossos amigos do processo penal, a iluminar. Ajudar quem, cara pálida? Não quero a tua ajuda, eu quero que você diga que eu faço outra coisa e que eu tenho que ver se eu consigo construir alguma coisa que seja factível para mim. Não para ortopedicamente vocês enfiarem em mim uma camisa de força, um gesso. Ora, não dá para pensar nisso. Esses exemplos estão aí.
Nós ficamos nos debatendo, porque de repente, porra, você tem lá um processo de uma denúncia que é uma excrescência, um absurdo, né? Uma queixa despropositada, um troço maluco, com uma característica, estou escutando, né? Com uma baita característica. Eles, pela estrutura sistêmica deles, de uma maneira muito inteligente, de novo, o pai da processualística, esse negócio de agora que eu nem sei direito, mas de uma processualística civil coerente, ajustada com essa coisa de ação, mérito, etc., mais ajustada que tinha para evoluir ainda, mas poderia chegar lá se tivessem continuado, eles estabelecem uma base que é, de fato, uma base coerente. Quer dizer, né? Mas a base que eles estabelecem é para eles, é uma base que não expressa para nós. Uma das coisas que tem, estão ouvindo, né? Uma das coisas que eles têm é isso. Lá pelas tantas, no meio do processo, eles se dão conta de que falta, por exemplo, alguma condição da ação que passou lá no começo, o cara mete no julgamento conforme o estado do processo e... Lá pelas tantas, o cara, se veja como eles trabalham, né? Se dá conta de que precisa, de que já tem prova suficiente para poder decidir, parar o processo que demora muito tempo, o que o cara faz? Faz um julgamento antecipado da lide, para poder, veja, se justifica. Cáspita, nós não temos um negócio desse. Não temos julgamento conforme o estado do processo, que significa dizer o quê? Se o juiz diz que tu tem ação, vou processar, tu tá ferrado, velho. Porque tu não tem como, o que tu faz? Veja como tem que pensar o troço. O que nós fazemos? Ora, chamamos o cliente e não, espere, isso demora uns 5, 6 anos só. Ou seja, como você dissesse, você fique sem dormir durante 5 anos e nós vamos ver. Não, mas depois de 5 anos, professor, eles normalmente absolvem. Não, depois de 5 anos estão um pouco se lixando, por 5 anos que você ficou de varde, vamos dizer assim, e te botam na cadeia. Ou seja, não é uma brincadeira. Esse troço não é uma brincadeira, não é para ser jogado dessa maneira, não é para ser tratado dessa maneira. Isso mostra que não é possível operacionalizar a coisa com um conceito como esse, com o qual eles trabalham, interesse de agir, pensado muito bem para eles, para nós não. Ou seja, aqui é necessário trabalhar com um conceito que mostra, para além do que eu disse da publicidade aparente na primeira condição da ação, o fato de que não é cabível que nós estruturemos e que nós reconheçamos a ação quando não for mais possível, punir, não é? De repente, na hora que vem a denúncia, já prescreveu. Aí você diz, veja como salta a vista, né? Você diz, alguns dizem, não tem mais necessidade, não. O que você não tem mais é uma punibilidade concreta. Veja como incide as causas, ou pode incidir as causas. Veja, aqui é uma coisa interessante, porque por previsão expressa do legislador, se no curso do processo parece uma causa assim, o juiz de ofício declara, coisa que eles nem pensam nisso, né? Mas por quê? Porque há uma extensão do efeito da regra que trata da punibilidade ou da extinção da punibilidade. Mas veja, como se você dissesse, não faz mais sentido tocar esse processo, porque já não, eventualmente, se for condenado, já não vão poder punir. Então, tem cabimento, não é propriamente o julgamento conforme o estado do processo, mas é o que lembraria, vamos dizer, a hipótese com a qual você operacionaliza. Então, a regra do artigo 61, serve para isso, né? O juiz extingue de ofício, e é possível, inclusive, desse modo, que mostra, dentre outras coisas, como ele que comanda, independentemente do que se requeira, ele extingue porque incide nisso. Essa base se dá em face da própria ação. Quer dizer, se você denuncia, mas está prescrito, se você denuncia e incide outra qualquer causa,
já não tem mais disponibilidade concreta. E isso funcionaria como uma condicionante para se ter ação. Da mesma maneira, que isso se passaria também com a legitimidade, mas se passa com a legitimidade na forma como estabelecida pela estrutura processual penal. Quer dizer, é a lei que garante, não é? A lei que garante. A lei que garante para dizer crime privado, ação de iniciativa privada. Crime público, Ministério Público, não é? Condicionado, não condicionado, é de outra coisa que se trata, mas é essa estrutura, vamos dizer. Como tem muito problema com a ação de iniciativa privada, por exemplo, um projeto do Código que elimina uma estrutura de iniciativa privada. Uma questão de coerência, alargando as hipóteses de autorização para que o Ministério Público agisse a partir da intervenção das pessoas, da vítima, etc. Mas, na base, o que está lá mesmo é isso. Isso é um controle que se tem que fazer. Agora veja como esse negócio é importante. Viram o que eu disse, né? Se se denuncia, não tem tipicidade, mas o juiz recebe, não tem como resolver o problema. Não tem julgamento, não vai estar no processo. Fica a coisa pendurada lá. Não raro com os caras fazendo o diabo para resolver mesmo sem a tipicidade. Pronto. Se falta punibilidade concreta, o juiz, entre aspas, assim, tranca de ofício até o processo. Reconhece de ofício, deve reconhecer. Se falta legitimidade, se falta legitimidade, ele anula o processo. Causa expressa de nulidade do processo. Eu trabalhei com isso, não é? De, se caso de iniciativa privada, o Ministério Público acionar, você depois ir lá e dizer ao juiz, olha, o Ministério Público não tem legitimidade, o juiz anula, não é? De uma maneira tal que o legitimado possa fazer. Por isso que vejo como uma estratégia de defesa, né? Isso normalmente se faz 6 meses e 1 dia depois, não é? Nós sabemos que tem um prazo, esse prazo vai aí, né? Os caras ficam doidos da vida, não sabem o que fazer com a coisa, sabe? Mas é uma questão de operacionalização. Mas, de novo,